Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Francinei Costa, professor da disciplina do ensino religioso, e através desta videoaula estou trazendo até vocês algumas pequenas explicações acerca dos nossos tópicos que fazem parte do grande conteúdo, o pensamento religioso e o seu pensamento divergente ou oposto, claro, no decorrer da história. Bom, vocês todos estão cientes de que nós estamos vivenciando um período difícil, um período atípico, tanto para professores quanto para os alunos. Período este denominado de pandemia pelo coronavírus. Pois bem, considerando que nós não podemos parar, né? Nós não podemos esquecer do nosso grande objetivo enquanto seres pensantes, que tem a ver com o desenvolvimento do nosso máximo potencial, das nossas capacidades intelectuais, nós temos que dar continuidade. E dentro desse contexto, a sua escola traz até você, tá, este pequeno, podemos chamar assim, esse pequeno artefato tecnológico, né, esta videoaula, a fim de que você possa interagir com o professor, e interagindo com o professor você possa ter também, né, receber deste a mediação do conhecimento alusivo à sua turma, né, a sua modalidade de estudos, a sua série, tá? Pois bem, este já estamos no terceiro período, ok, de atividade, e vamos trabalhar agora sobretudo com as críticas às religiões na modernidade, né? A segunda fase. Na modernidade nós observamos as críticas que são direcionadas às religiões, tá? No século XVIII, né? No século XIX, né, tem um outro tipo de pensamento divergente. Pois bem, o nosso texto que está diante de vocês está assim: crítica. Crítica é uma expressão que provém do grego critiquer, que significa arte de julgar. No contexto do nosso estudo, é importante destacar que as críticas às religiões são todas do tipo ou filosófica ou científica, ok? Considerando a realidade e a abrangência do pensamento contrário ao pensamento ou narrativa mitológica ou religiosa, podemos concluir os diferentes tipos de oposição. Historicamente, as críticas variavam de tipo e de alvo. No século XIX, a crítica se tornou mais dura e mais ampla. Surgiram alguns pensadores que pretenderam dar fim à ideia de Deus e a toda e qualquer ideia religiosa. Entre eles destacam-se Augusto Comte e Ludwig Feuerbach e Karl Marx. Aliás, Augusto Comte, Ludwig Feuerbach, Karl Marx e Sigmund Freud, tá? Esses quatro pensadores elaboraram pensamentos que contrariavam, primeiro, a ideia de Deus e a ideia da prática religiosa, tá? Como ideias e pensamentos desnecessários, aquilo que nós podemos nomear de mentalidade humana, tá? Esses homens pensadores tinham muitas ideias diferentes entre si, mas tinham algo em comum. A única fonte confiável de conhecimento era a ciência, sendo a religião uma mera ilusão do pensamento. Dentre estes pensadores, podemos destacar 3 ideias influentes no mundo atualmente. Isso nós veremos na próxima aula. É importante para você, meu querido e minha querida aluna, né, o primeiro entendimento sobre os nossos estudos, tá? Como nós procuramos, dentro desta disciplina, nos aprofundar nas verdades, nos acontecimentos, nos fatos dentro do universo sagrado, né, nós também temos que entender o pensamento que é contrário ao pensamento religioso, é o pensamento que nega o pensamento religioso como sendo importante para a sociedade. Então, no decorrer das aulas, o que nós estamos observando são exatamente as manifestações de pensamento contrárias ao pensamento de fé, ok? Tá? Por isso, o texto que está à sua disposição diz assim: as críticas às religiões na modernidade, né? Mas, entretanto, é importante separar que
crítica necessariamente não significa oposição. Fazer a crítica tem a ver com fazer o quê? Com fazer o julgamento. O que acontece é que os pensadores do século XIX, alguns deles, faziam a crítica ao pensamento religioso não pelos mesmos caminhos, né, das pessoas comuns. Eles faziam uma crítica, um julgamento sobre o que era a religião, sobre o que faziam os religiosos, simples e puramente através de um outro método, que era o método filosófico ou científico. No método filosófico ou científico, o ser humano não se apropria da religião, não se apropria da fé, né? O homem se apropria única e exclusivamente do pensamento racional e, todavia, humano. Ok? Então, o que nós temos aqui nesse período de momento de aula é nada e tão somente, né? É única e tão somente o entendimento de que a crítica se manifestou para exatamente extinguir a ideia de Deus, né? Extinguir a ideia da existência de um Deus, né? E que, por consequência disso, não há necessidade alguma de alguém colocar sua confiança ou influenciar a sua vida por qualquer que seja a representação de uma divindade. Você está me entendendo? É que, independente da religião, se ela é cristã, se ela é uma religião judaica, se é uma religião islâmica, se é uma religião do candomblé, se é uma religião hinduísta, qualquer que seja a religião, na concepção desses pensadores do século XIX, qualquer concepção de Deus é considerada como nula, como inadequada, como equivocada, como falsa. Então negavam a existência da divindade. Consequentemente, também negavam a importância, né, da própria religião como um todo. Por conta disso, nós podemos nomear e dizer que nesse período eles não apenas, os pensadores, se dirigiram contrários, né, à prática religiosa, né, às religiões. Alguns criticam as religiões, mas esses não. Além de criticar as religiões, além de se oporem às religiões, eles também se opunham à ideia da existência de Deus. Isso existe? Com certeza você já deve ter tido a experiência de ouvir alguém falar que acredita em Deus, mas que não acredita em nenhuma religião, que não faz parte de nenhuma religião. Os pensadores do século XIX eram diferentes. Eles não acreditavam em Deus e também não acreditavam em nenhuma religião. Fica para vocês essa pequena videoaula, de modo que você possa realizar os seus estudos, lendo este texto. Na continuidade do texto que está à disposição de vocês, existem algumas questões a serem resolvidas. Leiam com atenção, com zelo, com cuidado, para que vocês possam ter o melhor resultado possível nesse período de atividades. Um forte abraço do seu professor Ney Costa. Até a próxima!